Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista, vou falar sobre cardiopatia na gestante, nesse vídeo abordando as coronariopatias, algumas cardiopatias estruturais e arritmias. Sabemos que a paciente gestante, como qualquer outra, pode apresentar doenças ou pode apresentar comorbidades das mais variadas, mas também elas podem desenvolver essas patologias agudas ou agudização de patologias já presentes durante a fase de gestação, né? Então, pacientes com suspeita de doença coronariana que apresentem quadro clínico, dor torácica sugestiva e que, principalmente tendo história pregressa, que apresente fatores prognósticos de evolução à insuficiência coronariana, devem ser avaliadas de maneira bastante detalhada. O paciente com dor torácica, então, deve ser submetido ao exame de eletrocardiografia com a dosagem de troponina associada para se afastar ou confirmar fenômenos coronarianos agudos. As pacientes que apresentem infarto agudo do miocárdio com elevação de segmento ST devem ser submetidas à angioplastia através de intervenção percutânea, sendo esses dois critérios, tanto a avaliação diagnóstica através da eletrocardiografia e a dosagem de troponina, como a intervenção percutânea, sendo considerados classe 1 com nível de evidência C. As pacientes que eventualmente apresentem infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST, que não tenham disponíveis as técnicas de intervenção percutânea, podem e devem, segundo avaliação multiprofissional, ser submetidas à administração de fibrolíticos para que haja a reabertura dos vasos obstruídos. Mesmo a paciente gestante, com risco de sangramento, risco de perda fetal, que esteja em grande risco de complicações fatais, podem e devem ser submetidas à revascularização através de administração de fibrinolíticos. Pacientes que apresentem síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST devem ser consideradas para serem submetidas a intervenções invasivas, seja o uso de trombolíticos ou técnicas de intervenção percutânea se forem pacientes de alto risco, pacientes com história pregressa, pacientes com doença arterioscleróticas ou com outras comorbidades que possam estar trazendo essa paciente a ser considerada paciente de alto risco. E aquelas pacientes de baixo risco devem ser consideradas para tratamento conservador. É importante, após fenômenos agudos coronarianos, que essas pacientes sejam observadas durante 3 meses e que elas não sejam, amamentem se estiverem recebendo no puerpério substâncias antiplaquetárias, com exceção da aspirina em baixas doses. E, em relação a pacientes com miocardiopatia durante a gravidez, é importante a avaliação pormenorizada dessa paciente, se for uma paciente que apresente uma evolução a uma falência aguda do miocárdio, que elas sejam submetidas imediatamente a tratamentos como inotrópicos e já instituindo-se as terapias de aceleração de maturação pulmonar fetal a partir da 23ª semana, se a insuficiência cardíaca demonstrar a evolução para um quadro agudo. Essas pacientes, idealmente, devem ser transferidas para o hospital terciário, onde os recursos são mais ricos e as possibilidades são maiores, tanto em relação à avaliação, à monitorização tanto da mãe quanto do feto e a eventual necessidade de tratamentos mais especializados e mais invasivos, uma vez que pode contar com equipes já estruturadas e familiarizadas com essas complicações.
É importante que haja o acompanhamento multidisciplinar, anestesiologista, cirurgião cardíaco, eventualmente medicina fetal, obstetrícia, etc. A avaliação dessa paciente com quadros muito graves pode suscitar a necessidade de interrupção da gravidez. Se o feto não for viável, se for um feto já ou em óbito, ou com síndromes que inviabilizem a sobrevida, esse feto pode ser retirado para restabelecimento de uma maior facilidade fisiológica, de uma melhor adaptação dessa gestante, enquanto os fetos ainda viáveis devem ser avaliados tanto em relação à equipe multidisciplinar, quanto também à tomada de decisão conjunta com os pais da criança, principalmente da mãe. Dessa forma, as crianças, os fetos que eventualmente necessitem ser retirados para a manutenção da vida da mãe, devem ser, então, encaminhados à medicina neonatal para tratamento especializado, enquanto a mãe deve ser submetida à terapia e monitorização máxima de restituição da função miocárdica. Se por acaso a decisão for a manutenção da gestação, então a monitorização invasiva materna e a monitorização adequada fetal para titular e individualizar a terapia segundo as necessidades que essa gestante apresente. É importante o acompanhamento de complicações outras ou de associação de outras manifestações, como, por exemplo, o surgimento de arritmias que podem comprometer ainda mais o andamento da função cardiovascular, e nas pacientes que apresentam uma queda importante da fração de ejeção, com valores abaixo de 45%, são aquelas que apresentam maior risco de vida, tanto para ela quanto para o feto. Na avaliação inicial, a manutenção de valores de pressão arterial sistólica acima de 90 centímetros, 90 milímetros de mercúrio, a manutenção de frequência cardíaca em torno de, no máximo, 110 batimentos por minuto, e aquelas pacientes que apresentam frequências extremamente elevadas, acima de 130 batimentos por minuto, ou extremamente reduzidas, como abaixo de 45 batimentos por minuto, apresentem frequência respiratória muito elevada, saturação abaixo de 90%, são pacientes que vão evoluir fatalmente com acidose metabólica, elevação do lactato sérico, diminuição da saturação venosa mista de oxigênio, e são pacientes, então, que necessitam de um tratamento especializado na situação de choque cardiogênico, que vai ter que ser recuperado o mais rapidamente possível, e na avaliação da conjunta multidisciplinar junto com a mãe, se vai ser mantida essa evolução da gravidez, dependendo da fase da gestação, há importância em iniciar-se já a maturação fetal, como foi dito anteriormente, e a otimização do quadro cardiovascular se inicia pela redução ou manutenção de um estado volêmico com um bom retorno venoso, uma pré-carga adequada, evitando-se excessos de administração que podem sobrecarregar o sistema, causar aumento da água pulmonar, edema pulmonar agudo, e também evitar-se a redução importante de retorno venoso e da pré-carga, que vai fatalmente reduzir o volume diastólico final, impedir uma manutenção do volume sistólico e vai agravar no ciclo vicioso essa questão. Então, pacientes que monitorizadas apresentem um volume um volume circulatório aumentado, que apresente um aumento das pressões de enchimento acima do normal, a utilização de diuréticos, vasodilatadores, e aqueles que apresentem redução da pressão de enchimento, então, a restrição do volume para que se mantenha um bom funcionamento, aproveitando bem a lei de Starling da melhor maneira possível, mas sem excesso de hidratação. A pressão arterial deve ser mantida abaixo de 110
milímetros de mercúrio, e isso isso pode trazer a necessidade, muitas vezes, a utilização dos vasos dilatadores para que haja uma melhor acomodação do líquido circulante. A otimização da oxigenação é extremamente importante. Pacientes que apresentem dessaturação devem ser submetidas à ventilação invasiva ou não, de acordo com a resposta. Pode haver a necessidade, inclusive, de ventilação invasiva, com intubação, para que haja um melhor aproveitamento daquela ventilação sem sobrecarga miocárdica, diminuindo o gasto metabólico miocárdico, tentando sempre manter uma saturação acima de 95%. Pacientes que não apresentem melhora com essa visão e manuseio inicial devem ser submetidos ao uso de inotrópicos e vasodilatadores, de acordo com o caso, e considerar o uso de levosimendan, que é uma substância que melhora muito o aproveitamento e a sensibilidade ao cálcio, melhorando a performance cardíaca, sem provocar um aumento tão expressivo do consumo de oxigênio miocárdico. Então, a utilização de dobutamina de acordo com a função miocárdica e a utilização de vasopressores, no caso dos pacientes que apresentam uma diminuição importante de pressão arterial sistêmica, que pode causar agravamento do quadro pela diminuição do fluxo sanguíneo coronariano. Pacientes que evoluam ainda assim com extrema gravidade devem ser submetidos à cirurgia, à operação cesariana, e nesses casos mais graves, em geral, a técnica escolhida acaba sendo a anestesia geral, principalmente naquelas pacientes que apresentam a utilização de substâncias tanto antiplaquetárias quanto anticoagulantes. A bromocriptina tem sido utilizada em alguns centros com o objetivo de melhorar a performance cardíaca, nas situações, principalmente nas cardiomiopatias periparto, né, naquelas situações em que há o desenvolvimento da miocardiopatia periparto. Também nas pacientes que ainda não respondam a todo esse arcabouço terapêutico, a utilização de suporte mecânico pode ser necessário em alguns centros, em alguns pacientes, e não são todos os centros que dispõem, por isso a necessidade de manutenção dessas pacientes mais graves em centros terciários. Se houver regressão do quadro após a cesariana, e a paciente regredir reduzir todas essas manifestações de falência cardíaca, há a possibilidade da redução progressiva das drogas utilizadas, e o desmame muitas vezes é conseguido, mas algumas pacientes, principalmente aquelas que desenvolvem a miocardiopatia periparto, às vezes elas evoluem com o estado permanente de disfunção miocárdica e necessitam de realização de transplante cardíaco. Então, muitas vezes a utilização de suporte mecânico é apenas para se aguardar um tempo para desmame das drogas, mas muitas vezes acaba sendo a ponte para o transplante naquelas pacientes que não têm regressão do quadro. Sempre essas pacientes devem ser monitorizadas, e os exames de confirmação diagnóstico devem ser repetidos, sempre realizando na fase inicial e na sequência das avaliações, eletrocardiograma, os eletrólitos sanguíneos, a dosagem de biomarcadores como os peptídeos natriuréticos. O ecocardiograma pode ser bastante importante na elucidação do diagnóstico e na descoberta de causas, se há mais alguma coisa associada, uma lesão valvar, uma ruptura de codoalha tendinosa, alguma outra situação que se associou àquela manifestação inicial. A dosagem de
peptídeo natriurético do tipo cerebral deve ser uma das bases terapêuticas, diagnósticas para acompanhamento desses casos. E, se houver estabilização do quadro durante o desmame, avaliar, tanto antes do parto quanto depois do parto, as drogas a serem utilizadas. A utilização de vasodilatadores como hidralazina, nitratos, e a associação com beta-bloqueadores muitas vezes auxilia na condução dessa paciente a um estado de equilíbrio cada vez mais confirmado. Se houver estabilização do quadro antes da realização de uma cesariana, pode até ser considerado o parto vaginal nas pacientes que evoluem com melhora, e nessas pacientes, se não houve associação de drogas antiplaquetárias ou anticoagulantes, e se o quadro hemodinâmico se normaliza progressivamente, pode ser avaliada a opção terapêutica em relação à anestesia, a utilização da peridural contínua, uma técnica regional que permite, através de doses tituladas e repetidas, a titulação e individualização de uma dose capaz de trazer uma analgesia e uma anestesia intraoperatória que não seja tão agressiva, de instalação tão rápida, que permita uma adaptação da gestante, de maneira que a sua fisiologia consiga trazer uma adaptação ou evoluir com uma adaptação satisfatória. Mas nas pacientes que evoluam, mantendo uma fração de ejeção muito baixa, continuam com uma fração de ejeção muito baixa, essa opção anestésica pode ser desconsiderada, utilizando uma anestesia geral e procurando técnicas regionais, como o TAP-Block ou outras técnicas que sejam capazes de manter uma analgesia pós-operatória sem causar uma hipotensão importante, sem manter um agravamento desse quadro hemodinâmico. Após o parto, aí a terapia pode ser um pouco mais vasta, a utilização das drogas inibidoras da enzima conversora da angiotensina, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, assim como o atenolol, devem ser evitados durante a gravidez, mas após o parto podem ser utilizadas de maneira titulada e cuidadosa. Elas devem ser evitadas durante a gravidez pelo seu efeito deletério sobre o feto, pode trazer complicações fetais na primeira fase, no primeiro trimestre da gravidez, e nos momentos posteriores pode trazer também dificuldade na adaptação do feto e outras complicações ao nascimento. Sempre nas pacientes com a fisiopatologia relacionada ao desenvolvimento da miocardiopatia periparto, a associação de bromocriptina deve ser pensada, e pensar sempre nas drogas de suporte mecânico nas pacientes que mantêm uma insuficiência cardíaca, uma falência cardíaca importante. Então, a relação ou a decisão entre se realizar o parto vaginal ou parto cesariana deve ser baseado nos critérios de compensação da gestante, os pacientes de extrema gravidade que evoluam com descompensação hemodinâmica importante. Geralmente, a cesariana é a indicada, a pacientes que vêm em utilização de antiplaquetários e anticoagulantes, a cesariana também é indicada, e aí se contraindica a utilização de técnicas do neuroeixo. A cesariana é indicada também, nesses casos, pela maior facilidade de hemostasia, já que na paciente de parto vaginal, a hemostasia ficaria prejudicada nessas pacientes com drogas que alteram os mecanismos de coagulação. As pacientes também podem evoluir com arritmia, e as arritmias podem ser mais brandas ou não, aquelas arritmias mais graves, como as taquiarritmias supraventriculares, fibrilação atrial com alta resposta ventricular, ou as arritmias ventriculares, taquicardia ou fibrilação, devem ser cuidadas com bastante rigor,
arritmias de apresentação com evolução em instabilidade cardiovascular, com quadros anginosos, dispneia, ou outras manifestações graves devem ser tratadas com a cardioversão ou desfibrilação elétrica, dependendo do caso, e aquelas que apresentem instabilidade cardiovascular podem ter a reversão química como a sua primeira escolha. Em relação à taquicardia supraventricular, as taquicardias atrioventriculares nodais ou não, que sejam reentrantes, são quando apresentarem instabilidade hemodinâmica, devem ser submetidas à cardioversão para restituição rápida do equilíbrio hemodinâmico. E aquelas que apresentem essas arritmias com estabilidade cardiovascular podem ter a tentativa de reversão ou com manobras vagais ou com uso de adenosina, e as pacientes que apresentem isso aí já de uma maneira mais crônica, isso a partir de 48 horas, há necessidade de avaliação tanto nessas pacientes de fibrilação atrial, se elas já apresentam a formação de trombo. Então, pacientes com as arritmias mais recentes, elas podem ser tratadas com qualquer das técnicas, dependendo da emergência, se for associado ou não à instabilidade. Mas as arritmias graves com maior tempo de duração, como a fibrilação atrial a mais de 48 horas, elas devem ser submetidas ao exame de ecocardiografia para avaliar se elas desenvolveram trombo e na impossibilidade disso, a utilização de heparina, a heparinização das pacientes para preparo para a desfibrilação. Então, nas pacientes que apresentam ataque cardíaco supraventricular com estabilidade, ou manobra vagal ou adenosina, e naquelas mais duradouras, a utilização de beta-bloqueadores associados ou não à digoxina, ou como segunda opção, a utilização de bloqueadores de canais de cálcio para reduzir a frequência cardíaca e tentar restabelecer a normalidade cardiovascular da paciente. Em relação às pacientes que mantenham a arritmia, apesar da terapia farmacológica, ou que tenham recorrência frequente, a avaliação de ablação é uma possibilidade, mas, em geral, a ablação deve ser adiada até o período puerperal, período pós-parto, pelo risco de submeter a paciente à utilização de fluoroscopia, que pode ser deletério para o feto. Se por acaso não houver jeito, se a decisão for realizar a ablação, essa ablação deve ser utilizada com utilização mínima ou não utilização de fluoroscopia. Então, em relação à fibrilação atrial, pode ser feita, no caso da fibrilação atrial aguda com instabilidade hemodinâmica, a utilização de cardioversão elétrica, e naquelas manifestações clínicas crônicas de fibrilação atrial sem instabilidade hemodinâmica, a terapia pode ser alternada. Se por acaso o paciente apresenta uma arritmia, uma fibrilação atrial aguda, a menos de 24, 48 horas, pode ser feita a cardioversão elétrica ou, tanto na aguda quanto na crônica, a utilização de beta-bloqueador associado ou não à digoxina para redução da frequência cardíaca e utilização como segunda linha de bloqueadores do canal de cálcio. No caso das cirurgias, onde haja a opção também de utilizar a ablação, os comentários são semelhantes aos feitos em relação à taquicardia supraventricular. Na taquicardia ventricular,
a utilização de técnica de reversão elétrica, seja essa taquicardia ventricular com instabilidade hemodinâmica ou sem pulso, aí sem pulso tem que ser feita a desfibrilação. Então, taquicardia ventricular com instabilidade hemodinâmica, cardioversão elétrica com sincronização do disparo com o complexo QRS. Se houver ausência de pulso, a desfibrilação se impõe. E naquelas pacientes onde haja estabilidade hemodinâmica, apesar da taquicardia ventricular, a utilização de lidocaína como droga de primeira escolha e procaína ou quinidina como droga de segunda escolha. As pacientes que apresentarem a taquicardia ventricular polimórfica, que sugira a arritmia de torsade de Puan, devem receber 1 grama de sulfato de magnésio por via intravenosa. No caso da ablação, a decisão deve ser tomada de acordo com o já comentado anteriormente. Em relação às drogas utilizadas durante a gravidez, é importante o conhecimento de drogas que são proscritas na gravidez. Então, nadolol, atenolol, mexiletine, flecainide, que não existe no Brasil, a quinidina, que praticamente é uma droga que não se usa com frequência nessas arritmias, e a mildarona são proscritas durante a gravidez. Algumas são interrogadas, mas como não tem evidência clínica de segurança, não devem ser utilizadas. Os beta-bloqueadores, com exceção do atenolol, podem ser utilizados na gestante em qualquer momento da gravidez, e o atenolol é relacionado com bradiarritmia fetal e com complicações ao nascer, então também não deve ser utilizado. O sotalol também pode ser utilizado durante a gravidez. É importante que se conheçam essas limitações para evitar a utilização de drogas que podem trazer mais complicações do que auxílio na reversão das arritmias. Aqui outro diapositivo falando sobre drogas muito perigosas, pouco perigosas ou sem risco para a utilização. Então, acredita-se, pelas evidências, que a adenosina, digoxina, a lidocaína e o sotalol podem ser utilizados na gravidez. Outras drogas beta-bloqueadoras podem ser utilizadas, mas ainda o risco ainda é questionado. Propanolol, o metoprolol, o labetalol, verapamil, quinidina, flecainide e a procainamida são drogas que são consideradas seguras, mas ainda não há um volume tão expressivo de estudos que garantam essa segurança. Drogas para serem utilizadas com cuidado durante a gravidez também estão relacionadas aqui nesse diapositivo, nadolol, atenolol, diazen, são drogas que, como foi mostrado no diapositivo anterior, devem ser evitadas na medida do possível. E drogas proibidas, terminantemente proibidas, a mildarona, dronaderone e outras drogas que não fazem parte do nosso arsenal. A atropina e o carvedilol, elas não têm evidência científica de segurança durante a gravidez, mas pelo menos a atropina fica como uma droga que muitas vezes é necessária a restauração de frequência cardíaca em gestantes que eventualmente apresentem uma bradicardia importante. Carvedilol não é a droga que se utiliza para tratamento de situações emergenciais, então deve ser evitado. Então, em relação às arritmias, elas devem ser cuidadas quanto ao seu diagnóstico. Se é um ataque à arritmia supraventricular, ela deve ser estadiada em relação à estabilidade ou não do aparelho cardiovascular. As que apresentem instabilidade são tratadas com cardioversão, e as que apresentam estabilidade são tratadas ou com cardioversão, se apresentarem pouco tempo de evolução, ou com a utilização de reversão química, como tanto a fibrilação atrial
de tempo maior de duração, que deve ser também submetida a preparo com anticoagulação, etc., ou avaliação com ecocardiografia de presença ou não de trombos intracavitários, e nos casos das taquiarritmias supraventriculares do tipo de reentrada atrioventricular, sendo nodal ou não, a tentativa de manobra vagal ou de utilização de cardioversão química, inicialmente com adenosina e, segunda escolha, o verapamil. A utilização de monitorização e acompanhamento de laboratório dessas pacientes, principalmente as pacientes com instabilidade cardiovascular, sempre utilizando dosagens de marcadores, principalmente os peptídeos natriuréticos do tipo cerebral, mas sempre, durante todas essas questões de pacientes que apresentam instabilidade cardiovascular, enquanto não se decide a retirada do feto, seja por indução de parto vaginal ou por resolução cirúrgica, há necessidade da monitorização também do feto. Então, a cardiotocografia e a ultrassonografia devem ser mantidas enquanto houver instabilidade materna, de uma maneira bastante rigorosa e permanente. As terapias, tanto da fibrilação atrial quanto do flutter, que eventualmente apresentem um tempo de duração maior que 24, 48 horas, a manutenção de anticoagulantes deve ser avaliado, e aí, no caso da situação da paciente que apresenta uma evolução mais mais duradoura da arritmia, e mesmo no pós-operatório, se vai ser mantido o anticoagulante ou não, qual anticoagulante, e a manutenção de drogas antiarrítmicas ou controladoras da frequência cardíaca naquelas pacientes onde a arritmia ela é recorrente ou refratária à terapêutica. Mas durante a gravidez, uma atenção especial à não utilização de anticoagulantes, dos anticoagulantes de ação direta, que não tem nenhuma evidência de segurança, a não utilização do varfarina no primeiro trimestre e a utilização de heparina de baixo peso molecular ou não fracionada em qualquer das fases que haja necessidade de manter o mecanismo de coagulação em níveis bem menos eficazes, bem menos eficientes para se evitar fenômenos tromboembólicos. Então, terminamos aqui a nossa apresentação dessa parte, né, relacionada à doença coronariana, algumas miocardiopatia por alteração estrutural e arritmias. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, muito obrigado pela atenção. Deem o seu like aí, compartilhem nosso vídeo. Muito obrigado.